Graça e paz, igreja. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez com o dia que Ele preparou para nós. Nós não podemos esquecer que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E que Ele possa nos orientar nessa caminhada diária, até porque nós... Lívio, tem mais aí dele. Nessa caminhada que nós temos diária de seguir o caminho, a verdade e a vida, para que se revele a cada manhã em nossas vidas a palavra de Deus. Nessa manhã nós vamos estar na aula de número 3. Aula de número 3, tenho trazido aí para a igreja a ideia de treliça e de videira. E o princípio aqui é nada mais, nada menos que o crescimento da vida da igreja. E nós temos buscado, através desses estudos, informar a igreja, estimular a igreja a ser videira, a ter vida. Tenho pedido muito a Deus orientação, discernimento e sabedoria. E hoje pela manhã nós vamos ver alguns textos bíblicos, como eu disse na vez passada, e nós estaremos caminhando aí nessa procura do que Deus quer nos falar a cada manhã, a cada momento da nossa vida, como cristão, como servo do Senhor Altíssimo. Eu quero que vocês abram mais uma vez aí em João 15, né? João 15, capítulo de número 15, versículo de número 5. Texto que eu já li algumas vezes. E nós vamos estar relembrando o que nós somos. O texto vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim e eu estiver nele, nós haveremos de dar fruto. E é interessante lembrar disso sempre na nossa caminhada, a fim de que nós possamos averiguar como é que está a nossa videira. Treliça videira, a mentalidade de discipulado que transforma a igreja. E nós hoje vamos estar aí perguntando o que Deus está fazendo no mundo. Eu faço parte do mundo? A pergunta é essa. O que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo em você. É algo que nós precisamos pensar. E eu tenho pensado durante estes meses a respeito do que é que Deus precisa fazer em nós, a partir de mim. Bem, na primeira aula, diferenciamos treliça de videira.
nós aprendemos que a treliça são as estruturas, são as organizações, são os programas. E a videira é o trabalho de plantar, é o trabalho de cuidar, é o trabalho de regar, é o trabalho de proferir a palavra do Senhor, é de fertilizar com oração e cuidado. Não podemos esquecer disso. Toda planta precisa de cuidado. Todos nós precisamos de cuidado. E a pergunta é: nós estamos cuidando da videira? Informei também que temos a facilidade em se envolver com estruturas, com a treliça. Facilidade de se envolver com a treliça. Por quê? Porque a videira, pelo fato de dar muito trabalho, dar muito mais trabalho, a gente prefere ficar nas estruturas. Porque estrutura é diferente de pessoas. As estruturas, elas são pintadas, elas são moldadas de acordo com o nosso querer, o nosso gosto. Se quiser mudar a pintura desse tempo, nós mudamos. Se nós queremos realmente, de fato, desejar crescimento nessa igreja, a gente precisa mudar a partir de mim, a partir de cada um de nós. E aí dá trabalho. Não é fácil, não é simples. Não é uma mão de tinta que muda, mas sim a ação do Espírito Santo na vida de cada um. As estruturas, elas podem mudar todo ano. Pode ter ministério para isso hoje, pode ter ministério para isso amanhã, pode não ter ministério para isso amanhã. Mas as vidas continuam. E nós precisamos pensar nessa questão. A estrutura da igreja e as pessoas que compõem essa estrutura. E hoje nós vamos falar e vamos, acima de tudo, pensar, porque na verdade é uma reflexão, é um alerta para o povo de Deus. O que Deus está fazendo no mundo hoje? E se você observar atentamente, vai verificar que não está acontecendo absolutamente nada de novo. Nada de novo está acontecendo. Nada de novo. E nós vamos relembrar o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Nós temos, às vezes, confundido as coisas. Obrigado. Temos confundido as coisas. E o plano de Deus sempre foi e sempre será. Está atuando na vida da videira. E isso no mundo todo. E quando se fala em videira, fala-se em pessoas. Pessoas. Vida de pessoas. E aqui tem algumas coisas que eu quero estar lendo para os irmãos. Todos estão enxergando. Se não tiver, a gente pede para apagar ali aquela parte da iluminação, para que vocês tenham melhor possibilidade de visão. Está melhor assim? Está melhor? Então eu peço, se os irmãos não estiverem vendo, por favor, sinalizem, para que a gente, entre com alguma providência. A obra que Deus está fazendo no mundo agora, nesses dias, nesses últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é reunir o povo em seu reino por meio da a proclamação do Evangelho. Deus está fazendo sua videira crescer por meio e de quem mais? Do seu Espírito. E aí eu pergunto, você tem o Espírito Santo de Deus?
Por que eu faço essa pergunta? A gente não basta viver de ouvir falar. A gente tem que experimentar. Jó disse, antes eu ouvia falar desse Deus. Hoje eu o conheço. Bem, então nós temos aí algumas palavras. A primeira delas é a palavra, o Evangelho. Primeira coisa. A gente não vai pregar filosofia. A gente não vai pregar achismo. A gente não vai pregar sociologia, nem política. Nós vamos pregar a palavra de Deus. E quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo de Deus. E nós somos instrumentos na mão de Deus. Isso é importante. Deus, o que estás fazendo? Sabemos que tu és forte, poderoso, majestoso, tu governas sobre tudo, tu sustentas o mundo em tuas mãos. Mas até quando nos deixará nesta bandeira? Estamos te implorando crescimento, vigor, uma reviravolta. Tu sabes o verdadeiro estado das coisas. Os números estão parados, o ânimo está esmorecendo, a situação financeira está caótica, somos uma piada, o mundo ri de nós. Estou transcrevendo aí um salmo. E eu vou ser sincero com os irmãos, com muita sinceridade, mas com tristeza no coração. Eu tenho me sentido assim. Me perdoe a franqueza. Por quê? Porque somos povo de Deus. Poderoso, majestoso, tu governa tudo, tu sustenta o mundo em tuas mãos, mas até quando nos deixará desta maneira? Isto tem oração. A começar por mim. Transforma o meu coração, para que eu possa estar cada vez mais disposto a experimentar ânimo após ânimo, esperança após esperança, embora as coisas estão paradas. Eu olho para a escola bíblica dominical e conto aqui nos dedos. Não preciso muitas vezes nem usar as duas mãos. Por que isso, Senhor? Eu pergunto. Por que isso, Senhor? O que é que está acontecendo com o teu povo? É uma pergunta que eu faço. E nós temos visto todo erro e escândalo real e imaginário é trazido à baila com alegria pelos répteis da mídia. O que é escândalo? O que é orgulho para muitos é trazido na mídia. Bebericadores de café expresso com leite, aqueles que usam óculos da última moda e têm as opiniões corretas, estão irados conosco? Quando tu farás algo para mudar tudo isto? Porque não esquecemos que tudo é ideia tua em primeiro lugar. Tu plantaste a videira. Deus plantou em você a palavra dele. Deus plantou em você e marcou você com o Espírito Santo dele. Nós somos a videira. Sabiam disso? E aqui tem outra coisa. Limpaste o terreno para ela no quintal, cavaste um buraco, ergueste a treliça e nós florescemos. Mas olha para nós agora. Olha para nós hoje. Estamos sendo comidos vivos. O Senhor Deus dos exércitos resplandece o teu rosto e seremos salvos. Nessa semana eu passei alguns textos bíblicos. Os irmãos leram? Os irmãos foram lá
no informativo Sião e leram? Pelo silêncio, acredito que não. Será que nós podemos ler agora? Abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia e leia Salmo 80, por favor. É a partir do 7, viu, minha irmã? Salmo 80, verso 7 até o 13. Obrigado, meu irmão. O que é que nós vemos aqui? E eu quero trazer um alerta para a igreja do Senhor. A gente precisa compreender rapidamente o que é emergência e o que é urgência. Qual é a prioridade para a minha vida? Qual é a prioridade para a minha vida na igreja do Senhor? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Quais são as prioridades? Há muitas prioridades na vida hoje. Não são poucas. E nós temos prioridade em ler a palavra de Deus? Agora nós temos a prioridade em meditar na palavra de Deus? Ou andamos desanimados? Obscurecidos muitas vezes por uma situação em que muitas vezes nós mesmos provocamos. Nos afastamos, nos afastamos, nos afastamos e perdemos, como diz Davi, a alegria da salvação. E aqui é interessante nós perguntarmos isso. Qual é a prioridade na sua vida, Igreja Batista Sião? Qual é a prioridade? O interessante é que o texto está dizendo aí que Deus está reunindo este povo. Este povo aqui é um povo que estava no cativeiro. E se vocês observarem, este texto é uma verdadeira oração. Oração ao Deus da glória. Senhor, nós somos uma videira. Nós estamos aqui cativos.
no Egito, e aí então Deus liberta o povo do cativeiro do Egito. Não é isso que acontece? Na história do povo, liberta o povo do cativeiro. Aí vem o quê? Primeira coisa, formação do povo, conquista de Canaã, pecado de Israel, cativeiro babilônico e retorna para a terra. Aqui são os estágios que eu coloquei, e aqui, lá, olhe bem, lá em cima, isso está contando o quê? A história de quem? Da redenção do povo de Deus. E isto se dá o clímax com a chegada de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso. Com que finalidade? Para libertar o homem do pecado. Porque em quem crê em Jesus Cristo será salvo. Esta é a palavra de Deus. Será liberto. Andará e não se fatigará. Não se cansarão, porque estarão com as suas forças renovadas no Senhor. Em qualquer lugar, em qualquer situação. E aí tem o texto que nós estamos lendo, e eu tenho frisado esses textos, porque Deus continua falando com o seu povo hoje. Quem tem acompanhado as mensagens de manhã e quem tem vindo à noite, tem observado exatamente que as mensagens têm se encaixado. Com que sentido? Com que objetivo? Eu penso que a palavra vem para falar contigo, meu irmão. Para que você, como videira, não esmoreça diante das tempestades da vida. Por quê? Porque as tempestades virão. Mas quem está no barco comigo é aquele que acalma a tempestade. É aquele que acalma o meu coração, é aquele que alivia a minha mente. E nós precisamos, como o povo de Deus, estar atento, porque Deus tem falado para o seu povo. Eu não tenho dúvida disso. Mas precisamos estar atentos à voz de Deus. E é interessante, nesse texto, que vem exatamente, ele está reunindo o povo, ele está reunindo, chamando, convidando o povo, por meio da proclamação do Evangelho. É simples. É o Evangelho que é pregado, é o Evangelho que é lido, é o Evangelho que nós meditamos. E nós passamos um período aqui lendo, meditando, aprendendo o Evangelho de Marcos. Qual foi a experiência durante esse período que nós tivemos com Deus? Que Deus fez, Ele continua fazendo. Basta saber se nós cremos nisso. Como o povo dele, como videira. E é interessante, meus irmãos, porque a palavra de Deus nos convida a essa reflexão o tempo todo. Deus nos chama, nos convida. Primeira coisa é que nessa caminhada o povo resolveu servir outros deuses. Se vocês acompanham a história do povo, o povo resolveu servir outros deuses, o que se chama apostasia. O que é isso? Quebrou a aliança do Senhor. E quando você quebra a aliança com o Senhor, sofremos consequências. É por isso que o salmista está dizendo. Agora, minha irmã, por favor, abre aí, novamente, no Salmo 80, veja o verso 3. Faz-me voltar, ó Deus, para onde?
para a tua presença, Senhor. Porque na tua presença seremos salvos. E nós seremos salvos principalmente de nós mesmos. Porque costumamos cotidianamente desistir da caminhada. E com o povo aconteceu isso. Veja o verso 7. Você está vendo a repetição? Veja agora, meu irmão, o 14. Visita quem, minha irmã? Essa é o quê? Isso mesmo, pode falar alto, é videira, é vinha. E o que é que a gente está falando aqui? Repetitivamente, você vai ficar cansado de mim. Mas não se canse de mim, não. Está falando aí que eu sou uma vinha. Eu sou uma videira. Eu tenho vida. E vida no Senhor. Veja o 19, minha irmã. Você já viu quantas vezes se repete aí? Eu contei aqui nada mais nada menos que 4 vezes. No Salmo do 80. O que é que o povo está dizendo? Senhor, volta-se para nós. Isso aqui é nada mais nada menos que uma oração. E nós precisamos estar orando ao nosso Deus. Isso aqui é uma grande lição da obra de Deus na vida da igreja. Ou seja, da videira. De o que é que eu estou falando? Isto é uma oração, meu irmão, tenha certeza disso. E ele faz o quê? Repete. Mas ele não repete sem saber o que está repetindo. Ele está simplesmente se humilhando diante de Deus e clamando a Deus, porque Deus é o Deus da salvação. Salva-me, Senhor. Nos mostra todos os dias quem o Senhor é na minha vida e através da minha vida. Porque nós somos povo de Deus. Então nós precisamos lembrar de orar a Deus, de clamar a Deus, de nos derramar diante de Deus. Mas acima de tudo, não com gritos, não com sussurro, mas com o coração quebrantado. É isso que Deus trabalha. Deus não quer sacrifício. Deus quer corações quebrantados. E corações quebrantados são corações sensíveis à voz de Deus. São corações que estão prontos a atender aquele que é o Senhor da vida. É este o Deus que nós estamos lendo aí no Salmo 80. Por que Israel não está prosperando? Porque pecou. Porque pecou. E aí eles vão para onde? Para o cativeiro. E ficaram lá anos. E aí quando eles estão lá e começam a clamar a Deus. Aí a pergunta que eu fiz no início, a gente está sabendo dividir e interpretar o que é urgência e emergência? Às vezes a gente só quer o Deus para as urgências. Quando está tudo acabado, aí vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar. Mas todo dia nós precisamos clamar ao nosso Deus. Todos os dias. Não esquecendo jamais que esse Deus que nós oramos, que ele levanta uma cerca sobre a sua videira. E essa cerca se chama cerca de oração. Ele levanta tijolos sobre o seu povo, protegendo. Nós precisamos ler sempre
do Salmo 23. Não simplesmente porque queremos decorar, mas o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas vai chegar um momento que ele vai dizer: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara me consola. Olha só, vara e cajado. Não é para tirar a ovelha do perigo. E o outro era para o quê? Disciplinar, porque às vezes a ovelha queria ir para um lugar que não podia ir. E Deus ama o seu povo, e o Deus que nos ama nos disciplina, meus irmãos. Aprendam isso, porque hoje está um evangelho aí que tudo pode. Deus é amor, mas Deus também nos disciplina, nos chama por um caminho. E se eu digo, se eu confesso que o Senhor é meu pastor, então eu tenho que ouvir a voz do pastor. E eu estou falando aqui do pastor Altíssimo, porque é ele que nos guia pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, não é do meu. Porque às vezes a gente costuma desistir. Quem perde o amor somos nós, mas Deus nunca perde o amor para conosco. E aqui, meus irmãos, nós precisamos verificar nesse salmo, ele nos mostra a história da redenção. É isso que eu estou falando aqui, a história da redenção. E agora eu vou convidar outro irmão ou irmã que abra Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Quem pode ler, por favor, em bom som em alta voz? Oito, capítulo 8. Isso. Vamos lá, outra pessoa continua. Vamos lá. O 4.
11. Pronto. Vocês estão lendo aqui a história de um povo. E o texto inicia dizendo, olha, vocês precisam fazer o quê? Verso 1. Hoje vos ordeno o quê? Cumprir os mandamentos. Isso é o quê? Não, você cumpre se quiser, tá? Deus está dizendo, eu te ordeno hoje. Cumpra os mandamentos. E aí, então, ele sai trazendo uma história que aconteceu em que lugar? Em que região? No deserto. E às vezes eu pego um texto desse e digo, Senhor, o teu povo continua no deserto. Você diz, não esqueça das promessas que eu tenho sobre você. Diz aí, vocês não passaram fome, porque eu mandei o maná para te alimentar. E diz a palavra de Deus que acabamos de ler, nem só de pão viverá o homem, mas tudo que procede da boca de Deus. Você tem se alimentado da palavra de Deus? É uma pergunta. Estamos falando de vida. Estamos falando de alimento, mas não de alimento sólido. Estamos falando de alimento espiritual. E povo de Deus tem que ser um povo espiritual. Não podemos dar lugar às coisas do mundo e deixar que os deuses desse mundo tomem conta do nosso coração. Esta é a realidade. E está dizendo exatamente o seguinte, olha, há uma redenção para você, creia nisso. Isso. E aí o que é que acontece? O que é que vocês leram aí? Suas roupas se rasgaram, ficaram velhas, todo mundo ficou nu. Não foi isso? Eu preservei vocês, nem teus pés se incharam. É essa a palavra de Deus para o povo dele. Vocês caminharam 40 anos, suas roupas continuaram intactas. E vocês, depois de caminhar, e quem caminha sabe disso, depois de uma caminhada muito longa, os pés começam a inchar. Mas Deus está dizendo, eu preservei vocês. Esta é a promessa de Deus sobre o povo que ouve, atende e caminha segundo os mandamentos dele. Ele está dizendo, olha, se vocês estão aqui no deserto, é porque existe um Deus superior ao deserto. Se você está passando pela tua luta, meu irmão, digo para você, o Deus é maior do que a tua luta. Deus é muito maior do que aquilo que você está enfrentando. Creia nisso. Nós cantamos aqui, se ouvir atentamente, o quê? A voz de Deus. Estamos fazendo isso, meus irmãos? Sinceramente. Ou estamos distraídos no celular, e às vezes eu observo e me entristeço, porque a palavra de Deus está sendo proferida e as pessoas estão distraídas com outras coisas, sem querer ouvir, porque quem sabe alguma coisa foi não aquela varinha que está puxando você só não, mas te dizendo o seguinte, você está errado. Você é meu servo. Você é minha serva. Ande segundo os meus estatutos, porque se você crê nisso, será bem sucedido. Foi isso que ele disse para Josué. Será sucedido em tudo que você fizer, mas não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Como é que o povo vai prosseguir, vai caminhar, se não crê na promessa do Senhor? Como é que nós vamos caminhar se não cremos nas promessas do Senhor para a nossa vida? Mas existe aqui a orientação. Ouça atentamente o que te digo hoje.
E o povo de Deus, infelizmente, precisava fazer algo muito importante. Fique com as suas Bíblias abertas e, por favor, leia o texto. Se não quiser ler, está ali. Mas está aí na Bíblia. Confira se é isso mesmo. Oséias, capítulo 10, verso de 1 a 2. Israel era como videira viçosa. Vê se é isso mesmo. Oséias, Velho Testamento, está dizendo lá. Israel era como videira viçosa. Cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares fazia o quê? Construía. E hoje, meus irmãos, eu penso muitas vezes e me entristeço quando eu vejo a igreja está sendo tomada por altares que estão sendo construídos, inclusive no meio da igreja. Pastor, o senhor está aborrecido? Não, não estou aborrecido. Eu vim trazer a palavra do profeta Oséias. Eu vim trazer a palavra do profeta Oséias. E o profeta Oséias está dizendo: quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava as suas colunas sagradas. Ou seja, quanto mais você crescia e avançava na conquista do seu dia a dia, você esquecia de Deus. Será que hoje não está sendo isso? Será que não tem sido isso? O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Muitas vezes nós oramos a Deus para que Ele nos conceda algo. E quando Ele nos concede, aquilo se torna um ídolo na nossa vida. Nós veneramos o que conquistamos e esquecemos de adorar a Deus. Não é assim? Eu estou enganado? Se eu estou enganado, meus irmãos, me perdoem. Me perdoem em nome de Deus. Porque nós construímos, muitas vezes, altares, meus irmãos. E hoje é assim, infelizmente, construindo altares para deuses estranhos. O povo fez isso. Será que nós estamos fazendo isso também? Porque as prioridades vêm, eu falei de prioridade. E a gente, no domingo, tem muitas prioridades. Já não chega durante a semana? Será que no domingo também a gente vai encontrar outra prioridade? E não servir a Deus, e não adorar a Deus? Não tirar esse dia e dizer: Senhor, eu estou aqui para te adorar pela tua misericórdia, porque o Senhor tem feito maravilha na minha vida, e eu sou grato por isso. Será que a gente não tem aprendido a ser grato com o povo de Deus? Será que a gente não já tem andado muitos e muitos anos pelo deserto? E a gente está vendo as benesses de Deus sobre a nossa vida. Deus tem te sustentado, meu irmão? Não está faltando isso, está faltando aquilo. A pergunta é: Deus tem te sustentado? Muitas vezes você quer uma coisa, mas Deus ainda não te deu. Mas creia, Deus da promessa pode te dar. Agora, Ele quer simplesmente te dizer: eu te sustento. E nós vamos ver, se tiver tempo, tem um texto da palavra de Deus que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, é isso mesmo? 4, verso 13. Eu posso. Leia o texto anterior. Leia um pouquinho anterior. Leia, volte um pouquinho e veja o que Deus está trabalhando, o que Deus fez na vida de Paulo. E Deus de Paulo é o Deus de vocês. Oséias 14, 4 a 7. Eu curarei a fidelidade deles e os amarei de todo o meu coração,
pois a minha ira desviou-se deles, e serei como orvalho para Israel. Os que habitavam na sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão com a videira, e a fama de Israel será como vinho do Líbano. A gente lê um texto desse e ninguém sabe. Sabe por quê? Porque a gente não compreende que isso aqui é uma promessa. É uma promessa para a tua vida, para a vida da tua família. Creia nisso em nome de Jesus. Quer dizer que você florescerá, reviverá, porque eu estou aqui padecendo. O Senhor Deus está dizendo que revigorará a sua força. É isso que o texto está dizendo. Mas para isso é importante que nós quebremos os altares. Os altares que muitas vezes não permite que o Senhor Deus fale conosco, nos torne videira. E Deus vem, disciplina a videira. E tem uma coisa importante que nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós. Porque quando Deus começa a trabalhar em nós, nós começamos a quebrar ídolos. Como o povo não respondeu, Deus mandou depois para a Babilônia. Interessante que humilhou mais ainda. Por que isso aconteceu? Porque eles fizeram aliança com deuses estranhos. E a aliança tem que ser feita com o Deus da salvação. Deus está tratando com vocês. É isso que está dizendo. Deus está tratando. Deus é o Deus de promessa. E essa promessa se cumpre totalmente, plenamente em Cristo Jesus. Aprenda isso. Aprenda isso. Por quê? Porque hoje você sentado no banco que está aí, ou em casa, você ora a Deus e Deus ouve a tua oração em nome de Jesus. Ele ouve a tua oração não é porque você é crente bonzinho, não. Não é porque você é dizimista, não. Não é que você tem feito as coisas certas, não. É pelo sacrifício de Jesus. Às vezes a gente acha que é bonzinho. Eu estou certinho. Pago minhas contas em dia, sou um bom marido, sou um bom esposo, sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom cristão, todo domingo estou na igreja. Não é isso que salva. Não é isso que te leva a Deus. Simplesmente isto é resultado da alegria, da salvação que está no teu coração, meu irmão. No teu coração. Por quê? Porque todas as vezes que somos tocados pelo cuidador da videira, algo floresce em nós. Sabia disso? Floresce em nós. E você não sabe que alegria é essa? Porque eu tenho alegria no coração. É porque eu sirvo a um Deus que me alegra todos os dias. Eu não sei, como eu já disse, as dificuldades que você está enfrentando. Mas o Senhor é poderoso. Como Ele sempre foi e sempre será. E vai te suprir. O que é que diz aí nesse texto, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 e 12. Olha lá. Foi a respeito desta salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que nelas estava. Quando lhes pedis os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àquele sofrimento. A ele foi revelado que estavam ministrando, não para si próprio, mas para vocês,
quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado, né, dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Está dizendo aqui simplesmente o seguinte: a você foi dado uma honra sem par. Que honra é essa? Anunciar o Evangelho da salvação. Que nem os anjos foi dado, mas foi dado a você, meu irmão. Você falar, eles investigaram, eles procuraram investigar, procuraram pesquisar e perceberam que essa é uma coisa que é dada àqueles que estão seguindo a um Deus de misericórdia. Porque os anjos não podem se falar. Os anjos não podem falar de coisas que eles não vivem. Vocês acham que os anjos sofrem? Vocês acham que os anjos precisam de salvação? Mas nós experimentamos a salvação. E somos salvos em nome de Jesus. E é isso que nos dá vontade para prosseguir. A pergunta continua: o que Deus está fazendo no mundo agora? Você está nesse mundo. Não se exclua do mundo. E eu vou dizer, Ele está salvando o mundo, curando, restabelecendo pessoas através da palavra do Evangelho, da pregação do Evangelho. O Evangelho que nós cremos. O que Deus está fazendo? Pregação do Evangelho, comentada pelo Espírito Santo, que leva à salvação de almas. É o programa, a agenda, a prioridade, o foco do projeto de Deus. Qual é o foco do projeto de Deus? Quer que eu diga aqui? Porque às vezes, meus irmãos, a gente pensa o seguinte: não, o Evangelho eu vou pregar só para quem está perdido. Mas o Evangelho continua falando para você hoje. E é interessante que nós vamos ver aí, é por meio desse plano, Deus está reunindo um novo povo, centrado em Cristo, para ser seu próprio povo, uma tranquila, frequente, crescente profusão de folhas na grande videira do seu reino. Quem é que está ligado à videira? Só a irmã Marinalva. Só a irmã Marinalva. Não é, irmão? Ninguém é besta, né? Eu sou logo, eu quero estar ligado à videira. Agora eu pergunto para vocês: você não quer estar ligado à videira, não? Ah, pastor, já estou. É interessante, meus irmãos, percebermos que não basta querer, precisa crer. Eu creio nisso? A pergunta é essa. Eu creio nisso, que eu faço parte da videira, eu sou a videira, e eu sou uma videira sem folhas ou com folhas. Eu sou uma videira sem fruto ou sem fruto? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Interessante que está isso aí registrado em Atos 6,4. Passaremos a eles essa tarefa e nós dedicaremos a oração e o ministério da palavra. O que é que ele fez? Vamos lá, nós agora já estaremos com a palavra de oração e vocês vão estar com a pregação do Evangelho. É interessante que nós temos esses textos aí, tá? 4, os atos da palavra e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos. Estão aí. Anotem. Pode riscar a Bíblia, não é pecado, não. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé.
Aí. Como é que crescia? Através da palavra. É o ensino da palavra. Isso eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, porque é algo muito sério. As pessoas ficam dizendo e pensando, e nós já tivemos algumas discussões em reunião com pastores, é o seguinte, as pessoas dizem, não, o pastor é que tem que fazer tudo. Ovelha gera ovelha. Pastor ovelha também é. E eu quero dizer o seguinte, uma coisa, discípulo gera discípulo. O que é que eu estou aqui sistematicamente nesse mês fazendo? Tentando gerar discípulos. Para que discípulos façam mais discípulos. Para que ovelhas gerem mais ovelhas. Qual é a maior probabilidade? A minha ou de vocês todos? Qual é a maior chance, melhor chance de crescimento? É a minha ou de vocês todos juntos na igreja? Todos juntos fazendo o quê? Fazendo discípulos. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Isso eu estou trazendo aqui, meus irmãos. Não se sintam assustados nem coagidos, não. Sintam-se alertados pela palavra de Deus. Eu vim aqui hoje de manhã nessa disposição. Eu vim nessa disposição. Porque se a palavra de Deus não falar contigo, se Deus não falar contigo através da tua palavra, quem vai falar? Está falando a palavra. Talvez meu semblante, assim, olha, eu sou mesmo assim, eu sou meio emburrado, cara feio e tal, né? E esse dia estou sem fazer a barba, andei fazendo os procedimentos, arrancando verruga daqui, verruga dali, então tem que deixar secar para fazer a barba. Não se preocupe, não. Assim que secar tudo, eu faço novamente a barba. Mas eu estou trazendo aqui a palavra de Deus para o povo de Deus. Eu não vou trazer filosofia, eu não vou trazer política e nem vou permitir que política entre aqui. Estamos numa época de uma confusão tremenda. Mas aprenda uma coisa: não somos um povo confuso, sabemos naquele em quem nós temos. E eu quero trazer isso nessa manhã para que gere em vocês um despertamento como igreja do Senhor. Que às vezes está em letargia, a gente está assim, pai, está tudo muito bem, está tudo muito bom, né? Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, porque a coisa está maravilhosa. Eu estou vendo aqui Elias. Que beleza, né? Aí desce a montanha, e o que acontece, Eudaldo? Quando chega lá debaixo da montanha, ele está discutindo quem é que pode e quem é que não pode. Mas para de discutir, vamos trabalhar. Deixa de aborrecimento, deixa de intriga. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Vamos nos reanimar no Senhor para pregar a palavra. E aqui está exatamente esta questão, meus irmãos. É a palavra de Deus que nós precisamos levar. E aqui eu vou fazer uma observação muito séria. A salvação e o crescimento acontecem quando pregamos o Evangelho. E Deus dá o crescimento. Dá o crescimento para quem? Pastor, dá o crescimento para, né? Para aquele que foi pregado o Evangelho. Será que não dá crescimento para quem está pregando o Evangelho? A pergunta é essa. Será que eu estou, enquanto caminhando, enquanto estou andando, será que eu não estou crescendo também? Esta é uma pergunta que nós precisamos fazer. Será que nesta minha lida
diária. Será com o Evangelho eu não tenho crescido na graça e no conhecimento do Senhor? Porque a gente pensa que Deus deve agir no coração daquele povo que está passando ali. Não. Deus está agindo no nosso coração. Deus quer agir em nosso coração. Então, a pregação do Evangelho vem exatamente por isso. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Uma tubulação aí, ó, alimentando. Tubulação. Interessante que hoje não estamos ouvindo mais falar sobre isso. Mas havia o quê? Um tempo aí que a palavra era entubada. Como é que está fulano? Está entubado. Como é que está ciclano? Está entubado. Não era assim? Porque para manter viva aquela pessoa tinha que entubar. Eu vou ser um pouco mais radical. Para que a igreja viva, ela precisa ser entubada todos os dias pela presença de Deus na sua vida, pela presença do Espírito Santo na sua vida, para que nós continuemos vivos. Então, esse mistério, não é mistério, é a realidade bíblica. Porque, meus irmãos, olha só, para viver de modismo, não conte com esse pastor aqui. Não conte com esse pastor. Porque se alguém quiser modismo, é só me conseguir 20, 30 mil reais todo mês. Se conseguir 20 a 30 mil reais todo mês, a gente vai encher essa igreja. Eu vou trazer aqui os melhores cantores, os pregadores que vocês ouvem nas mídias, enche os olhos e os ouvidos, muitas vezes de mentira, trazer para cá. Não tinha jeito, tinha que quebrar essas paredes aqui, aumentar e fazer tudo isso. Mas eu não sou pastor de evento, eu sou pastor de ovelha. Para que vocês, às vezes, ouçam isso, não gostem muito, o pastor está falando demais essas coisas. Porque o Evangelho não pode ser dessa forma. O Evangelho tem que ser cada vez mais saboreado, vamos dizer, esta água da vida, essa fonte da vida, para que nós possamos, como videira, crescer e crescer com saúde. Como é que a pessoa vai dizer, não, eu sou crente de Jesus, mas ando com o coração ressentido? Essa videira está com problema. A gente vai ter que trocar o adubo aí, a gente vai ter que podar, a gente vai ter que fazer um monte de coisa. Porque isso, porque aquilo, porque eu estou melindrado, porque eu estou... Então, vamos lá. Você conhece aquela planta, quando você toca nela, ela fecha? Assim, tem crente que está assim. Eu sou crente. Você não pode tocar nele, você não pode falar a verdade para ele. Porque quando fala, ele se fecha todo. Não é assim? Infelizmente, essa é a verdade. Ou seja, é o Espírito Santo que usa a palavra de Deus para orientar o seu povo, para avivar o seu povo. Não é evento, não. Não é evento, não. O pastor está errado. Assim, é o que eu penso. É o que eu penso. O Pedro estava fazendo aí o seguinte, estava compartilhando o Evangelho da Salvação. Compartilhando o Evangelho da Salvação. E o Evangelho da Salvação não envergonha ninguém. O Evangelho da Salvação, muito pelo contrário, tira você de um charco de lodo. Está lembrado? Estão lembrados do que eu estou falando? Tira você de um charco de lodo, de um tremendal de lamaçal, e o coloca na rocha. Por quê? Porque hoje os crentes andam escorregando em tudo, casca de banana.
Eu estou firmado em Cristo Jesus. Eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. É essa a palavra do Evangelho. Aí tem Atos, né? O Evangelho que chegou até vocês por todo mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Quando nós entendemos a graça de Deus, é isso. E a graça de Deus veio para quê? Para nos libertar, para nos salvar, para a remissão dos nossos pecados. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Nestes dias, falamos muito sobre o crescimento da igreja. E quando pensamos em nossa falta de crescimento, pensamos na falta de crescimento em nossa própria congregação, na estagnação, declínio em números, no oscilante estado das finanças e talvez, sabe, iminentes questões de propriedades. E a gente precisa aprender o seguinte, que, no entanto, é interessante que o Novo Testamento fala pouco sobre crescimento de igreja e fala frequentemente sobre crescimento do Evangelho, ou crescimento da palavra. Em quem? Em você. Para que você seja enviado. Porque eu sei o que eu tenho crido. Então, você vai ser enviado a pregar para outra pessoa, a viver esse evangelho na vida de outra pessoa. Porque hoje o que não falta é pessoas dando péssimo testemunho. Eu não estou dizendo nem mau testemunho, é péssimo testemunho. Do evangelho que ele diz que salva. Precisamos dar testemunho, acima de tudo, desse Deus que traz mudanças na nossa vida. Nós jamais seremos perfeitos, mas nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Nossa mente precisa ser preservada. E quando nós falamos aqui no domingo passado, quem lembra? Quando eu li o texto pela manhã, de noite o pastor veio e sapecou novamente. O que é que você tem colocado na sua mente, meu irmão? O que é que você tem trazido à sua mente? Eu li um texto lá em Lamentações e eu quero trazer aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer aquilo que me dá esperança porque eu quero viver todos os dias na esperança do Senhor, não é na esperança do mundo. Porque as coisas estão falindo. Muitos estão esperando aí na mudança no governo. Espere na mudança que Cristo pode fazer na tua vida. E Deus faz mudança quando a gente quer, quando a gente permite. Continue orando em nome de Jesus por esse país, por essa pátria, pela sua igreja, pelo seu pastor. O foco está no progresso da palavra de Deus, fomentado pelo Espírito Santo, à medida que ele avança pelo mundo de acordo com o plano de Deus. A palavra de Deus, ela prossegue conforme a vontade de Deus. Voltando à nossa metáfora da videira. A videira é a palavra capacitada pelo Espírito, espalhando-se, propagando-se, crescendo em todo o mundo, retirando pessoas do reino das trevas
trazendo para o reino da luz do Filho amado de Deus. E depois produzindo frutos em suas vidas. Frutos na vida de quem? Na minha vida. À medida que elas crescem no conhecimento e no amor de Deus. Quando nós compreendemos a altura, a profundidade, a largura, nós avançamos. De quê? Do amor de Deus sobre nossa vida. É interessante que tem aqui, concluindo, 3 implicações. Deus está restaurando a sua videira. Aprendo isso. É tempo de rever prioridades. Precisamos rever nossas prioridades. Segundo, crescimento que Deus procura é de pessoas convertidas. Deus não vai cobrar o relatório financeiro de Lívio, a não ser que Lívio faça alguma besteira aí. Ele não vai cobrar. Não. Ele vai cobrar exatamente de você, servo de Deus, como aquele que está abrindo seu coração e desenvolvendo a ação do Espírito Santo na sua vida. E a pergunta é, você como gente, tem permitido que a palavra de Deus floresça em você? E por último, o povo que cresce é o povo que cresce pelo poder de Deus. Quando ele permite que a palavra de Deus seja aplicada no seu coração. Permita que essa palavra dessa manhã seja aplicada no seu coração. Igreja Batista Centro. Amém.